Bem, pessoal, estamos finalizando aí o nosso trabalho e eu fiz aqui um resumo desse conteúdo dessa semana, já que também que eu deixei já a última avaliação. Acabei de fazer a quarta avaliação de vocês, trago aqui, já está disponível na plataforma. Na avaliação 4 a gente começa com sequências. Então, liste os 5 primeiros termos de sequência. Esse exercício aqui ele é simples. Você vai calcular o A1, você substitui onde tem aqui N por 1, o A2, o A3, o A4 e o A5. Dessa forma você terá os 5 primeiros termos dessa sequência. Vocês não irão fazer isso na letra A, B e C. Se a gente abrir aqui o livro de James Stewart, ele traz aqui uma sequência. A1, A2, A3, AN. Então eu quero que vocês calculem para mim os 5 primeiros termos dessa sequência. Então o livro de James Stewart vai te dar exemplos aqui, ó. Ele tem aqui uma sequência indo do 1 ao infinito. E ele calcula aqui esses termos. No nosso caso, são 5 primeiros termos, eu quero só do 1 ao 5. Voltamos na nossa lista. Encontre uma fórmula para o termo geral da sequência aqui em questão, assumindo que o padrão dos primeiros termos continue. Então eu dou uma sequência para você e eu quero que você ache a fórmula. Ou seja, no exemplo anterior, no exercício anterior, eu te dava a fórmula e queria os termos da sequência. Agora nesse não, eu estou te dando os termos da sequência e quero que você aqui encontre essa fórmula para mim. Então, também é tranquilo, aqui faz uma introdução de sequências, bem tranquilo. E no último dessa lista, determine se a sequência converge ou diverge. Se ela convergir, encontra o limite. Esse tópico aqui, se você pegar lá no livro de James Stewart ainda, volume 2, ele vai estar trabalhando uma coisa bem legal. Uma sequência tem limite e escrevemos que o limite da sequência, com n tendendo ao infinito, é um número, L. Então, se existir, se o limite dessa sequência com n tendendo ao infinito existir, dizemos que a sequência converge. Caso contrário, dizemos que a sequência diverge e o resultado, o termo da sequência é o L. Então, eu quero aqui que você diga se a sequência vai convergir ou divergir. E se ela convergir, eu quero que você encontre esse limite. Então, vocês vão pegar aqui e calcular o limite de cada uma dessas sequências com n tendendo ao infinito. Se o limite existir, significa que você vai encontrar o limite e que a sequência vai convergir. Caso contrário, a sequência é divergente. Bom, essa seria uma parte de introdução. Já aqui na parte 2, relativa aos vídeos que a gente postou, você vai ter aí as séries, né? Então, por exemplo, exercício 1, calcule a soma das séries. Ele está aqui uma série. Mas assim, ele fala, as somas parciais são dadas abaixo. Então, eu lembro para vocês que se a gente tinha uma sequência lá, né? A1, A2, AN, a soma dos termos da sequência era a soma desses termos aqui, a de A1 mais A2 mais AN. Então, quando você pegava uma soma parcial, você estava pegando os termos da sequência e somando seus N termos. Lembre-se que essa soma da sequência aqui, ó, é igual ao limite da soma parcial. E a soma parcial é definida. Ou seja, vocês vão pegar aqui já dá a soma desse termo. Aqui, o que eu quero que... Não sei se ficou claro na última aula. Deixa eu pegar, vamos ver se a gente acha um exemplo no livro de James Stewart ainda. Aqui no livro de James Stewart, na página 636, ele traz aqui essa noção de somas parciais. Quando é a soma de 1, quer dizer que você está pegando um termo. Soma de 2, você está pegando o primeiro e o segundo termo da sequência. Soma dos 3 primeiros termos, você está somando os 3 primeiros termos da sequência. Soma de n termos da sequência, você está pegando a soma do primeiro até o enésimo termo da sequência. Certo? Mas o que acontece? Muitas vezes você vai ter uma sequência onde vai ser apresentado lá o primeiro, o segundo, o terceiro e o último termo, que é o nosso AI, né? O índice aqui, no caso, ele escreve com I, variando de 1 até N. Aí eu volto lá para a nossa lista para me esclarecer para vocês. Então, muitas vezes você tem esse termo aqui, ó, o AI,
O que vai ser o complexo? Que você não vai estar calculando em cima do AI. Você vai ter que achar a soma de todos esses termos, que vai ser uma fórmula, uma equação aqui, ó. Esse exercício é fácil porque ele já te traz qual é a soma dos N termos. Por mais que os N termos ele não apresente, ele já está apresentando o principal, que é a soma. Mas muitas vezes a soma não vai estar apresentada, vai estar apresentada todos os termos. Então você vai ter que pegar esses N termos, né, ou infinitos termos, e achar a equação da soma, o que muitas vezes é uma grande luta. Então, nesse exercício 1, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui e só calcular o limite dessa soma com N tendendo ao infinito. E pronto. Aqui no livro ele vai tratando essas questões, ó. Então, dado uma série, né, A1 mais A2 mais A3, e denota-se como a enésima soma parcial a soma desses N termos. Então, por mais que você tenha aqui bem apresentado o seu termo, a N, não é, às vezes nós não vamos estar atrás dele não, gente. Na verdade, o que você vai querer é outra coisa. A soma desses N termos. Porque aí o que você vai estar fazendo? Você vai estar calculando o limite com N tendendo ao infinito dessa soma, tá? E aí fica tranquilo. Então, nesse exercício, finalizando aqui, basta você calcular o limite da soma, que já está dada, com N tendendo ao infinito. No exercício 2, ele quer que você calcule os 8 primeiros termos da sequência das somas parciais. Então, você vai calcular 8 somas, né? 8 primeiros termos da sequência de somas parciais são, você vai calcular a soma de um termo, de 2 termos, de 3, de 4, até o S8, que é a soma de 8 termos dessa sequência. Ele faz uma observação de usar apenas 4 casas decimais. Então, é o S1, vai calcular S2, S3 até o S8. No exercício 3, calcule pelo menos 10 somas parciais. Então, aqui serão 10. No anterior é 8, neste 10. Só que é só dessa série. Aqui, você vai calcular para 1, o S2, o S3, o S4, até o S10. Após calcular, eu quero que você responda o seguinte: se essa série vai parecer convergir, tipo assim, que se você somar 10, 15, 20 termos, você vai dando o mesmo resultado. Significa, se isso acontecer, talvez que a soma de infinitos termos vai também convergir para o mesmo resultado. E na letra B é isso: se ela convergir, qual seria a soma dessa série? No exercício 4, é para você estar trabalhando se a série geométrica converge ou diverge. Esse exemplo 4 aqui, a gente trabalhou muito bem nos vídeos anteriores, porque nós tínhamos as séries geométricas. E tinha lá, ó, se você tem uma razão, o módulo da razão é menor que 1, a soma é convergente. Então, basta observar se era uma série geométrica. E se ela é geométrica, se essa razão. Se a razão estiver entre 0 e 1 aí, né, tratando ela positivo, ela vai convergir. E a soma é fácil achar. Vai ser esse A, essa constante aqui, sobre 1 menos a razão. Agora, se o módulo da razão for maior ou igual a 1, a série geométrica é divergente. Então, esses aí foram tratados anteriormente. Vocês não terão dificuldade. Então, aqui, faz uma mistura aqui. Você vai ver que tem algumas séries geométricas. E fica fácil de determinar. No exercício 5, ele pede também para você estar calculando se essa soma, caso seja divergente, calcular a soma. Lembrando que muitas vezes a soma está aqui, ó. A soma é dada por essa equação aqui. Tem um fato importante que não foi tratado, eu trago aqui no final dessa lista como notas, isso, sequências sobre as séries geométricas. Esse teste é importante, teste de divergência. Se o limite de AN não existir, ou se o limite de AN for diferente de 0, então a série é divergente. Então, nessas aqui, por exemplo, você pega uma dessa, que está estabelecido, não é a soma, é o enésimo termo. Você joga o limite de n tendendo ao infinito desse termo aqui. Se não existir, ou se for diferente de 0, aí você fala que a série é divergente e não será preciso calcular
a sua soma, porque diverge, você não vai conseguir um valor. Caso contrário, se você vê que ela é convergente, aí você vai precisar calcular o valor e certamente esse valor vai estar sobre uma PG. Pessoal, é isso. Agradeço a atenção de vocês aí e finalizamos nosso conteúdo.